Bom dia a todos, me chamo Pedro Henrique e meu grupo é composto por Poliana Rodrigues, Miriam Ribeiro, Eric Dantas e Demis Araújo. E o que vamos abordar hoje é sobre o sistema operacional Windows. Vou estar ditando uma breve introdução sobre o que é sistema operacional. Um sistema operacional é um conjunto de rotinas e serviços executados pelo computador que tem como objetivo facilitar a utilização do usuário, gerenciar e controlar o uso dos recursos. Para isso, o computador controla o funcionamento através do gerenciamento dos diversos recursos, tais como memória, processador, dispositivo de entrada e saída, enquanto os programas de usuário são executados de forma linear, com início, meio e fim. As rotinas e serviços do sistema operacional são executadas de forma assíncrona e concorrente em função de eventos que podem ocorrer a qualquer momento. O gerenciamento de arquivos no Windows é realizado através do explorador de arquivos. Nele é possível realizar uma infinidade de ações, como visualizar o arquivo, mover, criar novas pastas, ou até mesmo ver as suas propriedades, ocultar. Ou excluir, renomear, enviar, recortar, copiar, transmitir para algum dispositivo ou adicionar segurança. No explorador de arquivo, já vem algumas pastas pré-definidas, como a área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas, objetos e vídeos. Também é possível visualizar os seus dispositivos e unidades, como por exemplo o SSD ou o seu HD. Nele também é possível ver as propriedades do seu sistema ou gerenciá-lo, acessar alguma mídia, enfim, há possibilidade de realizar uma infinidade de coisas. A memória é um importante recurso na qual deve ser gerenciado cuidadosamente. Embora a capacidade de memória disponível nos sistemas de computação aumente cada vez mais, os desenvolvedores de software demandam mais memória para que seus programas possam ser armazenados e executados. A questão é que a memória, ao contrário do processador, ele possui um limite e, por isso, seu gerenciamento é crítico para o funcionamento dos processos pelo SO. O gerenciamento de memória é o resultado da aplicação de duas práticas distintas dentro de um sistema de computação. Primeiro, como a memória é vista, ou seja, como pode ser utilizada pelos processos existentes nesse sistema. E segundo, como os processos são tratados pelo SO quanto às suas necessidades de uso de memória. A função da gerência da memória é conhecer quais regiões da memória estão em uso e quais não estão sendo usadas, e logo alocar memória para processos quando eles necessitarem e desalocá-la quando os processos terminarem de ser executados. E também gerenciar o swapping entre a memória principal e o disco, quando a memória principal não for grande o suficiente para comportar todos os processos. Em um sistema de computação, o armazenamento de dados ocorre em diversos níveis. Isso quer dizer que o armazenamento é realizado em diferentes tipos de dispositivo devido a 4 fatores básicos: o tempo de acesso, a velocidade de operação, o custo por unidade de armazenamento e a capacidade de armazenamento. Com isso, o projetista de um sistema operacional determina quanto de cada tipo de memória será necessário para que o sistema seja, ao mesmo tempo, eficiente e economicamente viável. Ocorre que quanto mais rápida, mais cara a memória e menor sua capacidade de armazenamento de dados. Basicamente, o Windows trabalha com dois tipos de memória:
O primeiro deles é a memória principal, também chamada de física. Ela é a quantidade de RAM instalada em sua máquina e os pentes de memória em si. Já a memória conhecida como virtual é uma espécie de memória auxiliar, usada pelo computador em alguns casos especiais. Essa memória é nada mais do que um arquivo hospedado no disco rígido da máquina, e o Windows ele usa esse arquivo como se ela fosse uma extensão da memória principal. O Windows ele é bem esperto no que diz respeito ao gerenciamento de memória. Por exemplo, ele sabe o que deve ser enviado para a memória física e o que deve ser armazenado na memória virtual. Ao carregar na memória todos os softwares necessários para o bom funcionamento do sistema, o Windows ele respeita algumas regras. A memória física, ela recebe aquilo que o Windows considera essencial, como o próprio sistema operacional e as aplicações que o usuário estiver usando no momento. O restante, ou seja, aquilo que o Windows acredita que não será usado tão urgentemente, fica guardado na memória virtual. Em outras palavras, a memória virtual é um recurso essencial para o armazenamento de dados que não estão em uso, mas que devem ser recuperados com velocidade quando necessário. Essa memória também é usada pelo sistema quando se esgota por completo o espaço disponível na memória física. Nesse caso, a memória virtual acaba sendo uma extensão da memória principal. Mas existe uma desvantagem a ser levada em consideração, porque a memória virtual fica armazenada em um arquivo no disco rígido da máquina. E como sabemos, o processo de leitura e escrita de dados no HD do computador é muito mais lento do que o equivalente em memória RAM. Basicamente, isso explica por que o desempenho do computador melhora quando instalamos novos pentes de memória no PC. Quanto mais memória fica disponível, menos provável é o uso extensível da memória virtual. A segurança do Windows ele é um pacote incluído nos sistemas operacionais. Eles são desprovidos de recursos para informar e monitorar a segurança do computador ao usuário que o executa. Sua monitoração é constante e, caso for detectado algum problema, balões perto do relógio do Windows os informam ao usuário. Na maioria dos casos, o modo de segurança impedirá que software ou drivers problemáticos sejam carregados pelos sistemas, tornando mais fácil encontrar qualquer problema e corrigi-lo. Normalmente, esse modo é utilizado quando o PC está inoperante e não se sabe o problema ou não pode resolvê-lo. Existem diferentes tipos de modo de segurança. Cada um, ele oferece variados níveis de funcionalidade que podem ser usadas em diversas situações. No modo mínimo, que é o modo de segurança mais restrito, nenhum software adicional ou driver é executado. Na maioria dos casos, é utilizado para a resolução de problemas somente. Há também um modo de segurança que permite o uso da linha de comando, ou seja, caso precise usar o prompt de comando para resolver o seu problema. Sincronização e comunicação de processos. Em sistemas multiprogramados com apenas um processador, os processos se alternam no uso do processador e demais recursos de acordo com critérios de escalonamento de processos que são estabelecidos pelo sistema operacional. Em sistemas com múltiplos processadores, a possibilidade de paralelismo é real, e isso amplia as vantagens que a programação concorrente proporciona, podendo ter várias tarefas sendo executadas em paralelo, sendo cada tarefa em um processador diferente. É natural que processos de uma ampliação concorrente compartilhem recursos, mas o compartilhamento de recursos traz problemas que podem comprometer a execução da aplicação. Por este motivo, é necessário que os processos de uma aplicação concorrente sejam sincronizados pelo sistema operacional, com o objetivo de garantir o processamento correto dos programas. A comunicação entre aplicações concorrentes. É muito comum que os processos de uma aplicação concorrente precisem se comunicar para a troca de informações. Esta comunicação pode ser implementada de diversas maneiras, por exemplo, com o uso de memória compartilhada entre os processos ou através de troca de mensagem entre processos em execução. A comunicação por compartilhamento de memória. O compartilhamento de memória é um mecanismo de comunicação entre processos que usam a área de memória, ou seja, um buffet que é compartilhado entre os vários processos de uma aplicação concorrente. Isto é,
Os processos compartilham informações em operações de escrita e leitura através do buffet de memória.